Sejam bem-vindos, eu sou o professor Nixon Lins, seu professor de ciências, e hoje na aula do 9º ano teremos a representação dos números químicos, atômico e de massa. Também estudaremos a tabela periódica de uma maneira mais dinâmica e responderemos à questão de como os elementos químicos surgiram. Deixarei alguns podcasts na descrição do vídeo e entenderemos mais sobre o carbono, isótopos desse carbono, carbono 14 em especial. O nosso livro é o livro de Ciências, Vida e Universo, da FTD. Vamos começar. Número atômico nada mais é que a quantidade de prótons que está contido no núcleo do átomo. Número atômico, quantidade de prótons. Ele é usualmente representado pela letra Z. Então, Z é igual a P, quantidade de prótons. Já o número de massa, ele indica a quantidade de elementos que são mais massivos, que se encontram exatamente no núcleo do átomo, já que o elétron é mais de 1000 vezes massa inferior ao dos prótons, por exemplo. O número de massa é representado pela letra A. Não esqueça, A, número de massa. Por quê? Ele une os prótons e nêutrons. Então, essa junção que há aqui de prótons e nêutrons é exatamente o nosso número de massa. Para fazer a representação do elemento químico, nós utilizamos um símbolo. Quando o elemento químico ele tem uma única letra, ela tem que ser maiúscula. E quando tem duas letras, a segunda tem que ser minúscula. Bom, aqui no nosso caso, o símbolo do átomo do elemento químico X. O número de massa dele fica na parte superior esquerda, como você está observando aqui. E o número de atômico fica na parte de baixo, onde tem a letrinha Z. Vamos a uma questão. Um átomo do elemento químico silício, amplamente utilizado para a produção de componentes eletrônicos, possui 14 prótons e 14 nêutrons em seu núcleo. Olha só, possui um núcleo com 14 prótons e 14 nêutrons. O símbolo deste elemento químico é Si. Escreva a representação desse elemento químico, indicando o número atômico e o número de massa. Como representar? Vamos aqui. Esses são exemplos de partes de computador, por exemplo, onde tem transistores que tem um componente do silício. E aqui a nossa resposta. Veja, o número de massa, A, é 28. Como eu cheguei a esse número? Somando 14 prótons e 14 nêutrons. 28, o número de massa. E o número atômico? Quantos prótons tem? 14 prótons. Portanto, 14 aqui. Simples, não é? Só os prótons na parte de baixo. Prótons e nêutrons juntos na parte de cima. A massa, número de massa. Vamos aqui ver que o oxigênio já é uma outra questão, tá? O oxigênio é um elemento químico mais abundante na crosta terrestre e um dos elementos essenciais à vida de animais e vegetais. Ele não apresenta cor, cheiro nem gosto e foi identificado pela primeira vez em 1772 pelo químico Joseph Priestley. Observe a representação desse elemento químico. Está aí o oxigênio, 16 o número de massa, 8 o número atômico. Com base nessas informações, responda. Item A. Quais são, respectivamente, o número de massa e o número atômico do oxigênio? Se você não está familiarizado, respectivamente, quer dizer na ordem que foi perguntado. Portanto, primeiro, veremos o número de massa. E depois, o número atômico do oxigênio. O número de massa é 16. Como vocês lembram, na parte superior esquerda é o número de massa. E o número atômico, Z, número de prótons, 8, aqui embaixo. Muito fácil, não é? Qual é o número de prótons que o oxigênio apresenta? Aqui é a resposta. Como o número de atômico e prótons são o mesmo,
Então, 8 é o número de prótons, já que é o número atômico na questão anterior. Tá vendo? Esse aqui. Se ele pergunta qual é o número de prótons, ele também está querendo saber o mesmo número de atômico. Número atômico. Isso aí. Qual é o número de nêutrons? Como? Tendo consciência que o número de massa é a soma entre prótons e nêutrons, bom, substituindo A, número de massa, 16. P, número de prótons, 8. Então, numa equação do primeiro grau simples, você vai passar o 8 para o outro lado, ele passa subtraindo. 16 menos 8, 8. Então, o número de nêutrons é 8. Ou você poderia perguntar assim: qual é o número que, se somado com 8, resulta em 16? Resposta: 8. 8 e 8, 16. Tudo bem até aí? Vamos aqui à nossa tabela periódica dinâmica. A tabela periódica ela teve muitos acréscimos até 2016, mas eu queria destacar alguns elementos importantes. Inclusive, eu gostaria que vocês viessem consultar esse local. Vou deixar o link na descrição e também o PowerPoint disponível para vocês virem consultar essa tabela periódica dinâmica. Muito interessante, por sinal. Veja, aqui vamos só relembrar um pouquinho sobre a tabela periódica. Essa primeira coluna aqui, você vai chamar de coluna, tá? Isso aqui nós vamos chamar de famílias ou grupos. E na horizontal, você tem aqui na horizontal o que nós chamamos de períodos. Tá certo? Então, período 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E família 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 até a família 18. Tudo bem. Vamos observar, clicando aqui no hidrogênio, uma característica. Hidrogênio, encontrado amplamente no universo, é o elemento mais leve, é um gás explosivo. 90% dos átomos do universo, Sol e estrelas, está contido na água, em moléculas orgânicas da vida. Se nós viermos aqui, o hélio, gás inerte, segundo elemento mais leve. Aplicações na fusão nuclear no Sol, por exemplo, está acontecendo a fusão nuclear o tempo todo lá no Sol nesse momento. Em todos os outros tipos de estrelas, os balões, refrigerantes e muitos tipos de frios. Destacar um outro elemento, vamos brincar aqui, ó. Digamos que eu perguntasse a vocês: encontre o elemento químico que está localizado no terceiro período e na família 13. Aí você vai contar. Período 1, 2, 3, família 13. Trata-se do alumínio. Al. Al é o símbolo dele, maiúsculo e minúsculo. Tem 13 no seu número atômico, que é isso, prótons. Ele possui 2 elétrons na primeira camada, 8 elétrons na segunda camada e 3 elétrons na terceira camada. Isso quer dizer que ele tem 3 camadas. Certo? Ele é um metal leve, tem muita aplicação nos utensílios na indústria. Lembrando que essa primeira família também pode ser conhecida como família dos metais alcalinos, certo? Os metais alcalinos têm uma propriedade característica de ser um bom condutor de eletricidade, altamente reativo. Ele também reage facilmente com a água, formando hidróxidos, e também reage facilmente com o ar,
formando óxidos. Repetindo, família 1, nós vamos passar a chamar, a partir de agora, de metais alcalinos. Na segunda família, essa família aqui do berílio, a segunda família, nós vamos chamar de metais alcalinos terrosos. Eles recebem esse nome porque são encontrados em minerais contidos na Terra. Por isso, metais alcalinos terrosos. Não esqueça, família 2. Outro grupo de elementos que recebem a nomenclatura própria é essa família aqui, ó. Não é chamar. Quando a gente chega na família 13, chamamos família do boro. Quando estamos na família 14, chamamos família do carbono. Quando chegamos na família 15, família do nitrogênio. Mas na família 16, chamaremos de calcogênios. Isso por quê? Porque eles recebem esse nome devido à sua origem grega, que é cautos, que quer dizer cobre. Aí quando nós conseguimos juntar a palavra genus, que quer dizer, ele vai formar a palavra origem nobre. Então, de uma forma geral, os calcogênios apresentam como principal característica o fato de os elementos naturais, com exceção de outros artificiais que contêm nessa família, formarem compostos químicos com o elemento cobre. E que tal descobrirmos agora em que período e família está o elemento cobre? Bom, a primeira coisa é identificar o cobre na tabela periódica. Ele está bem aqui. O cobre tem o elemento químico Cu, e aí ele é utilizado para fios elétricos por oferecer baixa resistência. Esse 29 aqui é o número atômico dele, certo? 29 quer dizer que ele tem 29 prótons em seu núcleo, com 2 na primeira camada, camada K. Na camada L, 8. M, 18. N, 1 elétron na última camada. Certo? É um metal colorido, bom condutor de eletricidade e calor e amplamente utilizado pela gente. A pergunta que eu fiz é, então, o cobre está em que período e família? Pense um pouco. Quem respondeu que o cobre se encontra no quarto período, observe aqui o número 4, e na família 11, acertou. Quarto período, família 11. Então, família 16, nós vamos chamar a partir de agora de calcogênios. Repetindo, calcogênios. Família 17, halogênios, com H. Halogênios. Tá? E da onde é que vem esse nome? Por serem fortes oxidantes e reagirem principalmente com os metais alcalinos dessa família, da família 17, que representam a tendência de doar um elétron. Ele precisa de apenas receber um elétron para se tornarem gases nobres. Quem quer doar? Os metais. Quem quer receber? Essa família de halogênios. Todos na família 17, que é a família dos halogênios, precisam só de um elétron para completar a sua camada. Por exemplo, o flúor. Observe. O flúor ele tem 9 prótons, representado pela letra F, é usado na pasta de dente para evitar cárie. Veja que a massa atômica dele é quase 19. Isso porque os nêutrons eles não têm a mesma massa que os prótons e acaba tendo essas pequenas diferençazinhas aqui. Podemos arredondar para 19. Então, na primeira camada tem 2 elétrons, na segunda camada 7. Mas o que é que diz a regra do octeto? Que tem que ter 8 elétrons na última camada para ele ficar estável. O que é mais fácil? Ele ganhar um elétron aqui ou ele perder 7 elétrons? Evidentemente que ganhar um elétron dá menos trabalho. Então ele quer ganhar um elétron dos elementos que estão aqui nos metais. Tá certo? Veja que ele é venenoso se for em excesso. É um elemento muito reativo. E chegamos finalmente aqui na família 18. A família 18, nós temos uma família de gases nobres. Os gases nobres, por exemplo, são aqueles que, como o nome já diz, por serem nobres, eles não vão precisar receber elétrons de ninguém,
E também não vão precisar doar elétrons para ninguém. Porque se eles doarem esses elétrons, ele deixa de ter a sua camada completa. Vamos ver aqui o argônio. O argônio é um elemento da família 18. Ele está no período 3. Período 3, veja só, família dos gases nobres, família 18. E o argônio tem 18 prótons. Massa, quase 40. O argônio ele tem 2 elétrons na primeira camada, 8 na segunda e 8 na terceira. A regra do octeto diz que ele tem todos os prótons e, todos os elétrons na última camada, que é a chamada camada de valência, está completa e ele não, por estar completo, ele não precisa reagir com ninguém. O argônio ele foi amplamente utilizado nesse espaço vazio aqui da lâmpada. Existe um filamento de tungstênio que aquecia com o passar da eletricidade, devido ao efeito Joule, chegava a altas temperaturas, entre 2 e 3 mil graus, que reagia, graças ao gás argônio, ele fazia essa incandescência, que era antes discreta, se tornar muito visível. Ou seja, aquela luz amarela antiga, ela iluminava muito melhor do que uma lamparina, uma lamparina e uma vela. Uma lâmpada ela veio substituir essas outras ferramentas. Mas veja que ela, a partir da eletricidade, se perdia no calor. Então as lâmpadas eletrônicas e as lâmpadas de LED hoje têm uma característica bem mais focada em ser uma lâmpada fria, para não se gastar energia desnecessariamente. Então, 1%, na verdade, 0,93% do ar tem gás argônio. Tá? 0,93%. Menos que isso um pouquinho. Pois bem, se você tiver curiosidade, vai vir aqui, clicar em elementos radioativos, vai observar o que são a série dos lantanídeos, onde são aplicados. E assim, eu espero que vocês venham aqui e aprendam um pouco mais, mexendo e observando os períodos e famílias. Vamos voltar para os slides. Como surgiram então os elementos químicos? Bom, há 118 elementos químicos na tabela periódica. Ao clicar nesse link aqui, quem tem um PDF vai poder, que eu vou disponibilizar, né? Vai ter a capacidade de entender melhor o que são as nucleossínteses. Mas átomos podem ser fundidos, ou seja, a fusão que acontece no Sol, por exemplo, com o gás hélio, e há uma liberação de energia na forma de luminosidade, por exemplo, ou divididos através de fissão nuclear. Então, tanto a fusão como a fissão faz surgir com que elementos químicos. Hoje fazemos em laboratório, no LHC, que é um grande acelerador de partículas, entre outros aceleradores que existem no mundo, fazendo com que essas partículas colidam a altas velocidades para descobrir que outras partículas formam os átomos. Existem muitas outras, não só prótons, nêutrons e elétrons formam o átomo, como, por exemplo, os quarks up, quarks down, também os férmions, hadrons, entre outros. Os antiprótons, que são partículas que desintegram os prótons. Tudo foi descoberto por cientistas desde 1930 até os dias de hoje. O Big Bang surgiu como uma produção massiva desses elementos. Foi a primeira vez que isso aconteceu no nosso universo. Também os isótopos de outros elementos químicos surgiram ali, lá no iniciozinho da tabela periódica, com os elementos mais simples, a saber, o hidrogênio e o hélio. Então, em 1 milionésimo lá de segundo surgiu o hidrogênio, a partir daí o hélio, depois outros elementos da tabela periódica, como o lítio, e por aí vai. Foram formados logo na origem do universo. Vamos ver aqui alguns podcasts. Esses podcasts sobre os elementos químicos são áudios curtos, onde eu vou deixar para vocês também um link para terem acesso e, se tiverem curiosidade, descobrir sobre outros elementos químicos aqui. Vamos escutar alguns.
Hidrogênio, o primeiro elemento da tabela periódica. É um gás que reage facilmente com oxigênio, formando água. E é justamente a origem do nome hidrogênio, aquele que forma água. Hidrogênio. Você raramente encontrará hidrogênio puro por aí. Uma forma interessante de se obter o gás hidrogênio é em uma reação entre um metal e um ácido. Quer observar essa reação? Coloque um pedaço de palha de aço dentro de um pouco de vinagre, aguarde em torno de 1 hora e você verá o surgimento de pequenas bolhas. Parabéns! Você acaba de gerar gás hidrogênio. Vamos ouvir o carbono agora. O carbono é um dos elementos mais versáteis da tabela periódica, principalmente pela gigantesca quantidade de moléculas nas quais o carbono está presente. Existe até uma área da química inteiramente dedicada a ele, a química orgânica. Todos os seres vivos possuem uma imensa quantidade de moléculas à base de carbono. Podemos dizer que, sem dúvida, o carbono está presente em absolutamente todos os seres vivos. Na massa total do corpo humano, o carbono é o segundo elemento mais abundante, com 18,5% do total. Então, se você tem 70 kg, terá pouco mais de 12 kg de massa de carbono. Vamos ouvir agora sobre nosso último, depois vocês podem vir aqui e verificar outros, tudo bem? Cálcio. O cálcio está nos ossos. Um humano adulto de 70 kg tem um esqueleto que pesa aproximadamente 10 kg. E se você extrair todo o cálcio desses ossos, conseguirá apenas 1 kg do elemento. É relativamente pouco, mas é um elemento essencial. Inclusive, diversos outros processos que ocorrem no organismo também dependem de um bom equilíbrio do cálcio. Quem nunca assistiu a filmes e documentários que falavam sobre o período dos dinossauros e se sentiu encantado com isso? Vamos agora entender um pouco como se sabe que essas criaturas elas eram como são representadas hoje, que os cientistas como eles chegaram a essa conclusão, já que nenhum de nós estava lá presente. Não existia fotos, pessoas que testemunharam que essas grandes feras gigantes e algumas pequenas também, né, evidentemente, viveram em nosso planeta. Lembrando que há 65 milhões de anos esses répteis eles foram extintos devido a uma grande rocha de meteoro que entrou na atmosfera terrestre e colidiu com o planeta. Ela tinha por volta de 10 km por 11. 10 km de comprimento e 11 de altura. Uma rocha enorme que causou extinção em massa desses animais. O carbono 14. Os fósseis, que são restos orgânicos que foram soterrados e conservaram assim a parte orgânica presente no corpo desses animais, devido à ação das bactérias, eles foram conservados nesses ambientes que tinham essa lama, depósitos de sedimentos, de rochas que ficaram pressionando esse corpo no fundo dos oceanos e lagos. Então, o carbono 14, que não é o mesmo carbono que você encontra como elemento químico na tabela periódica. O carbono 14 recebe esse nome por ser um isótopo, ou seja, ele tem o mesmo número de prótons, mas o que muda é a quantidade de nêutrons em seu núcleo. Então, isótopo é quando tem um isótopo do carbono, que é o 12, tem o 13, tem o carbono 13, tem o carbono 14. E o carbono 14 ele acaba detectando em que época que esses seres vivos viveram. Tá certo? Foi em 1940, Willard Lieb descobriu isso. Dá para datar até 60 mil anos atrás. Porém, os dinossauros já são 165 milhões de anos atrás, professor, ou mais. Então, o carbono 14 não é utilizado? Não. Nesse caso, é utilizado a datação por radiação,
porque os corpos, quando eles entram, depois de um tempo, eles passam a se petrificar e vão deixando o mínimo e mínimo decaimento de radiação nesse elemento lá, composto químico. Então, a partir de 70 mil, 60, 70 mil anos, ele já não é tão preciso. Bem, vocês podem acessar aqui por esse link também e ver mais sobre o carbono 14. Vejamos uma simulação no nosso laboratório virtual de aprendizagem. O que são isótopos? São elementos químicos com a quantidade de prótons iguais, que pode diferenciar a quantidade de nêutrons presentes no seu núcleo. Observe que aqui nós temos um hidrogênio. Se tem um próton, tem um elétron. Então a massa dele é 1. Na realidade, esse hidrogênio aí, bem simples, é chamado de prótion. Prótion. Agora, se nós aumentarmos a massa desse hidrogênio, colocando mais um elemento, o nêutron, bom, a massa atômica dele agora é 2. 2, né? Número de massa 2 também. Por quê? Ele vai ter dois elementos no seu núcleo. Continua sendo um hidrogênio chamado deutério. E eu posso ele ainda está estável. Como é que ele fica? 2, massa atômica, e 1, o número de massa, a quantidade de prótons. Na natureza, 0,0115%, ou seja, são gases extremamente raros aqui na Terra. E se a gente acrescentar ainda mais outro nêutron a esse elemento, ele vai ficar instável, né? O nêutron desestabilizou esse elemento. Agora ele tem o número de massa 3 e um próton apenas, que você observa aqui. Ó. O nome desse elemento aqui chama-se trítium. Repetindo, trítium. É esse elemento químico. Se eu tirar aqui, ele volta a ficar estável, é chamado deutérium. E se eu retirar o último, ele vai ficar só um próton, sem nêutrons, ele vai ser chamado de prótion. A mesma coisa acontece com o carbono. Como nós podemos observar aqui, tem 2, 4, 6 prótons nesse núcleo, e 6 nêutrons e 6 elétrons. É um equilíbrio total. Esse átomo ele está estável. Ele é o átomo do carbono, mais natural, carbono 14. 98,93% dos carbonos são assim, desse tipo. Número de massa, 12, porque 6 prótons e 6 nêutrons, 6 mais 6, 12. E número atômico, 6 prótons. Agora, o que acontece se eu trouxer mais um nêutron e acrescentar aqui? Ele continua estável, porém, esse elemento na natureza, um pouco mais que 1% dos isótopos do carbono são desse tipo aqui, com 13 número de massa e 6 o número atômico. E se nós trouxermos mais uma vez um nêutron e colocarmos aqui, esse átomo ele fica instável. Nesse sentido, nós chamamos ele carbono 14. É também um isótopo do carbono, tem a mesma quantidade de prótons, não muda, não varia. Isótopos, os prótons não variam. Porém, a instabilidade dele é devido à radiação, ele acaba se tornando radioativo. Tudo bem? Tem traços desse elemento na natureza, ou seja, ele não é tão abundante assim. E o pouco que se tem pode ser observado nos restos orgânicos dos animais, como mencionado antes. A simulação pode ser encontrada nesse link abaixo, no PIRET, e eu vou deixar na descrição do vídeo. Bom, o que nós vimos lá, né? 6 mais 6, 12, o número, por isso que carbono 12. Carbono 13, 6 prótons e 7 nêutrons. E carbono 14, 6 prótons e 8 nêutrons, que é muito raro. Observe que a quantidade de prótons, 6, 6, 6 não varia. Se variasse, não seriam isótopos. Lembrando, isótopos, quantidade de prótons permanece a mesma, mas no seu núcleo varia a quantidade de nêutrons. Algumas atividades. Os sais minerais são importantes para a nutrição do corpo humano e têm diversas funções no organismo.
Magnésio, cálcio, zinco, selênio e enxofre são alguns dos elementos químicos que formam os sais minerais. O magnésio, por exemplo, atua diretamente em membranas celulares, afetando o relaxamento muscular. Classifica esses elementos quanto ao caráter metálico. Magnésio, cálcio, zinco, selênio e enxofre. Vamos ver. Resposta: magnésio, cálcio e zinco são metais. Selênio e enxofre são não metais. Isso você consulta a tabela periódica e observa a posição dele em seus períodos e famílias e a cor, que é a legenda que vai indicar o tipo que eles são. De acordo com as dicas a seguir, identifique o elemento químico correspondente na tabela periódica. Elemento que possui um único elétron, faz parte do segundo período e grupo 14, forma um gás importante para a nossa respiração. Faz parte do grupo... Bem, o hidrogênio é esse elemento que possui um único elétron. O carbono, ele faz parte do segundo período e do grupo 14, que é a família dele. E o magnésio, cálcio e zinco são metais. O selênio e o enxofre são não metais. Obrigado pela atenção. E se você gostou, deixa um like e assina o canal. Até a próxima!